coisa boa aí, pessoal. Até deu calor agora, dá um pouquinho de ar aqui. Deus tá quase para tirar o paletó já. Mas Deus é bom. Mas vamos voltar aqui na palavra de Deus, lá na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 2. Tem gente até cantarolando aí, tá vendo? Já pegou já. Então nós estamos vendo aqui, pessoal, que nós fomos aprovados de Deus. Ele assinou nosso diploma, está lá no mundo espiritual. Quando nós tomamos posse disso? Quando a gente se converte, tem o dom do arrependimento, passa pelas águas, já falei muito isso aqui, e recebe o batismo com o Espírito Santo. Aí você está em pleno exercício da sua autoridade espiritual. E isso é importante, porque você tem que produzir algo para mostrar que você é aprovado. Por exemplo, a Bíblia fala em João 3,34. Aqui são palavras do Senhor Jesus. Evangelho de João 3, versículo 34. O que está escrito aqui, missionário? Porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhe dá Deus o Espírito por medida. Aqui tem muita informação para nós. Quando nós falamos as palavras de Deus e não meramente repetimos as Escrituras, as pessoas sentem. E por que nós conseguimos falar a palavra de Deus diferente daquele que repete a mesma declaração, mas repetindo só da Escritura? Porque nós temos o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele não é dado, com medida, limitado. Quando nós temos o Espírito Santo e nós somos levados a falar uma declaração, a fazer a declaração da Bíblia, a dar a mensagem que Deus nos deu, ela vem exatamente como Deus queria, sem faltar nada. Quem tem o Espírito Santo é aprovado por Deus. A aprovação, quer dizer, o novo nascimento termina com o batismo do Espírito Santo. Você tem o dom do arrependimento, que você vê que coisa errada que você fazia, se arrepende, pede perdão a Deus. Você vem aqui, passa pelas águas, no batismo das águas você sepulta a velha natureza sua, você é despojado, tirado do corpo da carne, do corpo do pecado, você tem a circuncisão de Cristo, você consegue o perdão de seus pecados, a remissão de seus pecados, e você passa a andar em novidade de vida. Então Deus nos aprovou para quê? Para que nós levássemos o poder dele, o Evangelho, a mensagem que salva, cura e liberta, que transforma as pessoas. Hoje mesmo um dentista que é membro aqui estava contando para mim, ele é filho de médico, e ele diz: missionário, há algum tempo atrás eu cheguei a ser internado em um hospital psiquiátrico por causa de droga, loucura, não tinha jeito. E então, ouvindo a palavra de Deus, eu aceitei, fui libertado. O meu pai, que não queria saber de Jesus, era só ciência, nós dizíamos que éramos católicos, como todo mundo diz, mas não tínhamos nada de Deus em nós. E o meu pai hoje diz: realmente, esse Jesus fez uma mudança na vida do meu filho. E isso é o que interessa. Então nós, quando somos enviados de Deus, não temos que ficar com medo. Se somos batizados com o Espírito Santo, Deus nos dá uma missão. O que é que falou Paulo? Voltando aqui agora, antes de eu terminar aqui com a palavra de Jesus, vou até marcar aqui, Paulo falou ao Tessalonicenses, capítulo, como fomos aprovados de Deus, capítulo 2, versículo 4, para que o Evangelho fosse confiado. Nós vamos com o poder de Deus confiado a nós. Aí no versículo 1 desse capítulo, ele diz o seguinte: porque vós mesmos, irmãos, bem sabeis que a nossa entrada para convosco não foi vã. Então nós vamos como Paulo foi. O Paulo havia apanhado em Filipos, chicoteado com varas, colocado lá na prisão, amarrado pelos pés, ele e Silas, pelo único crime
de falar de Jesus, expulsar o demônio de uma jovem que tinha o espírito da adivinhação. Os donos da jovem, vendo que parou o comércio deles, acusaram as autoridades, bateram neles, e eles não se deram vencidos, começaram a louvar a Deus, a orar na prisão, louvar a Deus. Teve terremoto, abriu-se todas as portas. O carcereiro quis se matar, disse: não faça isso, que todos estão aqui. O Paulo dominou a situação, pregou para o carcereiro, para a família do carcereiro, ganhou eles para Jesus, batizou ele nas águas. No outro dia ele partiu magoado, triste, o corpo todo dolorido por causa daquela coça que ele levou. Chegou em Tessalônica, o combate continuou, ele pregou o evangelho e ganhou aquelas pessoas e disse: a nossa entrada com vocês não foi vã, como a nossa não é. Se Deus nos leva a falar com uma pessoa doente, nós não temos que ter quer dizer que Deus não vai curar aquela pessoa. Se nos falar com um drogado, com um pecador, com um perdido, com qualquer tipo de pessoa, a nossa entrada nunca jamais será vã. No versículo 2 ele diz: mas havendo primeiro padecido e sido agravado em Filipos, como sabeis, tornamos-nos ousados em nosso Deus. É isso que está faltando na vida de muita gente. Você está precisando de um encontro com Deus? Não, você está de um encontrão com Deus, para tirar toda a covardia, todo o medo, todo o receio, e você se levantar e ser esse homem, essa mulher, esse servo, essa serva, ousado para com Deus, porque a você foi confiado o que? Foi confiado o evangelho, o poder de Deus para você ministrar. E ele disse aqui, para vos falar o evangelho de Deus com um grande combate. Lá ele teve combate, mas ele não se deixou amedrontar, não ficou tomado de receio, de medo, mas foi de novo padecer, de novo ter uma costa aqui. Meu irmão, ele foi, pregou, ganhou aquelas pessoas, tirou elas da idolatria, da feitiçaria, da bruxaria, trouxe elas para o reino de Deus e elas foram completamente transformadas. A nossa entrada não pode ser vã de alguma maneira. O apóstolo Pedro falando de Jesus. Jesus disse assim: porque aquele, voltando a João 3,34, que Deus enviou, fala as palavras de Deus, por não lhe dar a Deus o Espírito, maiúsculo, o Espírito Santo, por medida. Então o Senhor Jesus, ele ia falar ao povo, Deus o havia preparado, enviado, e ele sabia que agora o poder de Deus estava com ele. E onde ele era enviado, era para usar o poder de Deus, libertar o oprimido, libertar a pessoa doida, tomada por demônios, curar os doentes, para levar os pecadores ao arrependimento. E o apóstolo Pedro, falando em Atos capítulo 2, versículo 22, no grande sermão do dia de Pentecostes, o apóstolo Pedro, ele fez um resumo do ministério de Jesus, falando da seguinte maneira, entre outras coisas, versículo 22, Atos 2, 22, na minha Bíblia, 1708 a página. Varões israelitas, escutai essas palavras: a Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, com vós bem sabeis. Jesus foi aprovado para quê? Para fazer milagres, maravilhas, prodígios. Ele disse: aquele que crê em mim fará a mesma obra. Meu irmãozinho, nós não podemos ter receio. Se nós temos o problema, se alguém que nos procura tem qualquer problema, Deus não nos dá o Espírito por medida, ele está ilimitado. Nós vamos falar do amor de Deus, não tem que pensar, mas eu falei pouco. Às vezes o pouco é muito para aquela pessoa, é tudo que ela precisava ouvir. Se fosse um missionário que já é pregador há muito tempo, não pensa esse negócio. Você deu o recado e você está para curar, libertar, transformar, e desta maneira você preenche então a missão que Deus lhe deu para fazer. Voltando aqui aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4. Mas como fomos aprovados de Deus para que o Evangelho nos fosse confiado, assim falamos. Meu irmão, temos que falar como Deus fez. Se Jesus disse: vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, lá em Atos 1, versículo 8, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Nós recebemos esse poder para assim falarmos. Não é para nós ficarmos
estamos acanhados. Deus não está querendo que você seja curado pela minha oração. Ele quer que seja pela sua. Eu não tenho nada com isso, eu sou um pregador. Claro, se você precisar, eu vou orar e Deus opera. Mas a glória tem que ser sua. Nessa glória você então cresce. Você começa a se assumir. E quando vê outro mal, você está longe de um pregador, eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou usar o poder de Deus, vou mandar embora, porque Deus lhe aprovou, como aprovou a Jesus. O apóstolo Paulo falou que ele foi aprovado também. Romanos 15, 18 e 19. Aqui, como está escrito aqui, ele não tinha no menor temor de que Deus não fosse cumprir a palavra para ele. Ao contrário, ele diz aqui, Romanos capítulo 15, versículo 18 e 19. 15, 18 e 19. Estou em atos aqui, desculpa, estou com tanta mensagem, mas estou ficando doido. Romanos 15, 18 e 19. Aí não dá certo, né, pessoal? Você pegou o trem para Guarulhos, você nunca vai chegar em Osasco, né? Não tem jeito. Será que tem trem para Guarulhos? Não sei. Já devia ter, né? Se não tem. 15, 18 e 19. Porque não ousaria dizer coisa alguma que Cristo por mim não tenha feito para a obediência dos gentios por meio de palavra e por obra, pelo poder dos sinais e prodígios na virtude do Espírito Santo, de maneira que desde Jerusalém até o Ilírio tenho pregado o Evangelho de Jesus Cristo. Acabou. Onde se abriu uma oportunidade, o Paulo foi. Ele sabia que ele era aprovado. E não tinha que falar mais nada, não tinha que fazer campanha, fazer publicidade. Olha, diga aí que o Paulo é o tal, diga aí que o Paulo é poderoso. Nada disso. Ele provava que ele tinha um poder. Por quê? Porque Deus estava com ele. Ele foi aprovado por Deus, e com o quê? Com o Evangelho, com o poder, a boa notícia, o poder de Deus, e ele ia. E assim ele falava. E Filipos, por exemplo, ele estava lá. Foi Filipos que... Não, foi Filipos, não, foi outra cidade lá em Derbe. Já perdi aqui tudo. Em Atos aqui. Ele estava lá pregando, é muita coisa, né, pessoal, pra gente falar. Aquele paralítico que estava lá, dominado pela coisa lá, preso lá e não andava de jeito algum. E o Paulo chegou lá, falou de tal maneira e prestou atenção. Bom, aqui 15 não foi, é o 14, porque estava em Derbe. Em Listra, 14:8. Estava sentado em Listra certo varão dedo dos pés, os dedos do seu nascimento, o qual nunca tinha andado. Este ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos, vendo que tinha fé para ser curado, disse em alta voz: levanta-te direito sobre os teus pés. E ele saltou e andou, e as multidões, vendo que Paulo fizeram, levantaram a voz, dizendo em língua licaônica: fizeram-se os deuses semelhantes aos homens e desceram até nós. Nem entenderam o que estava acontecendo. Mas o Paulo estava falando que Deus deu para ele aquele poder. E aquele homem escutou, o homem tinha fé, o homem nunca tinha andado. Estava lá, o Paulo gritou: levanta-te direito sobre os seus pés. O homem deu um pulo e saiu correndo, andando. E o pessoal ficou abismado, que conheciam desde criança. Deus quer que as pessoas fiquem abismadas com o nosso ministério. Agora é o nosso tempo. Essa glória todo mundo tem que participar. Você tem que ser de Deus, buscar Deus para Deus lhe usar. E quando começar a usar, não se ufane não. Não deixe que as pessoas achem que você é o tal. Mesmo que Deus esteja usando muitíssimo, você não passa da mesma pessoa quando você entrou no reino dos céus. E deve ficar humilde e submisso para que Deus possa operar na sua vida. Então, voltando a 2 Coríntios 2, versículo 4. Assim falamos, disse o Paulo. O quê? Que o Evangelho foi confiado, que o poder de Deus estava com ele, que ele tinha autoridade para fazer isso, não como para agradar os homens, nem a ele, nem a ninguém, mas a Deus, que prova o nosso coração. Deus quer que você seja ousado. Deus só se agrada quando você é ousado na fé.
Quando você passa a ser um destemido, uma pessoa que se enche do poder de Deus, que enfrenta o inimigo e que vence. Missionário, eu não estou preparado. Meu irmãozinho, a preparação é aceitar Jesus. Se não aceitou, aceite hoje. Se converta. Depois é passar pelo batismo das águas, para deixar ali todos a velha natureza, o corpo da carne, o corpo do pecado, sepultar o seu velho homem. Ali você ter a circuncisão de Cristo, obter a remissão dos pecados, começar a andar em novidade de vida. Aí Deus vem e batiza no Espírito Santo. E se você já passou por essas 3 fases, você está preparadíssimo para fazer a mesma coisa. Paulo diz, assim falamos, não para agradar os homens, para todo mundo. Esse Paulo é tremendo. Não. Mas a Deus. É feliz, é Deus quem tem que olhar para você e concluir. Fiz uma boa obra, chamando Mário, a Maria, para quê? Para vir para o meu reino e para ser meu representante. Deus quer que a gente extermine o sofrimento da humanidade. Deus quer nos dar vida e vida com abundância. E por isso Ele está nos transmitindo isso. Para que assim falamos, para que, Paulo? Não para agradar os homens, mas a Deus que prova o nosso coração. E Deus prova. E quando Ele vê que você realmente tem bom propósito, Ele o batiza com o Espírito Santo. Missionário, eu já fui batizado há muito tempo. Eu estou vazio. É só você buscar um rebatismo, uma reunção de Deus. E Ele volta a lhe encher. Os apóstolos já eram cheios do Espírito Santo quando oraram lá em Atos 5. Senhor, concede que falemos com toda ousadia a Tua palavra. Teve um terremoto e eles foram cheios do Espírito Santo de novo. Deus enche você tantas vezes quanto for necessário. Procure esse encontro, esse encontrão com Deus, esse encontraço que você tem muita coisa para fazer para o Senhor. Deixe-me orar agora. Pai, muito obrigado. A igreja, Deus, precisa se avivar. O nosso povo precisa estar em Cristo. Eu preciso estar em Cristo. Eu preciso estar na obediência do Senhor. Nós temos que ir, ó Deus, que já fomos aprovados do Senhor. O Senhor sancionou, passou a tua assinatura no diploma que nos fez filhos do Senhor, servos teus, ó Deus, e que o Senhor confiou a nós o teu poder, o Evangelho, para que a gente vá, encontre os perdidos, os necessitados, os oprimidos, e não ficamos contando historinha, ó Deus, para as pessoas, não, mas contemos a verdadeira história, porque o Senhor não nos dá o Espírito prometido. Nós vamos dar testemunho correto, e Deus, com o testemunho vem o teu poder, com o teu poder vem os milagres. É isso que eu quero que aconteça agora, em nome de Jesus, com essa pessoa que está sofrendo. Obrigado e amém. Olha para o missionário aqui.